Pode sentar, irmãos. Boa noite, igreja, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, foi me incumbida a missão de compartilhar a palavra de Deus essa noite. Acredito que a maioria me conhece, mas para aqueles que não me conhecem, sou Pedro, seminarista aqui da igreja, atualmente liderando o Ministério de Juventude. E gostaria essa noite, de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, um pouco na linha do que tem sido as últimas vezes que tenho tido a oportunidade de pregar aqui no culto de quinta. Nas últimas quinta-feiras, tenho refletido sobre o tema do serviço. E hoje não será diferente. E para isso, eu gostaria de, antes de adentrarmos a palavra de Deus, começarmos a pregação da palavra, gostaria de orar para darmos início a esse momento. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por cada um dos irmãos que pôde chegar aqui à tua casa. O Senhor conduziu cada um aqui em segurança, Senhor, mesmo com a cidade chuvosa, mesmo depois de um dia de trabalho, Pai. O Senhor nos conduz à tua casa aqui para ouvirmos da tua palavra, louvarmos a Ti, rendermos louvores ao Senhor, Pai. Que neste momento não seja as minhas palavras aqui colocadas, Senhor, mas o Teu Santo Espírito que fale através da minha pessoa, Pai. Comunica os corações aqui presentes essa noite, que a Tua palavra frutifique, Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já pararam para pensar que as histórias, elas fascinam nós como seres humanos desde sempre? Quando a gente vai ver um filme... Obrigado, Vini. Quando a gente vai ver um filme, uma série, no final das contas, o que a gente quer é ver uma boa história. É isso que a gente procura, né? Uma boa história. Quando a gente visita os nossos avós, eles quase sempre puxam uma lembrança e começam com: deixa eu te contar aqui, meu filho, uma história. Quando a gente está reunido com os nossos amigos, juntos, na resenha ali, conversando, desfrutando daquele momento bom de comunhão, o que nós damos mais risadas? É sempre de uma história bem contada, né? E não é de se surpreender que o próprio Cristo, quando ele ia ensinar os seus discípulos, ele fazia por meio do quê? Quase sempre por meio de histórias. E as parábolas, elas são nada mais, nada menos que isso. São histórias cotidianas que nos trazem lições valiosas. E hoje eu quero convidá-los para olhar comigo uma dessas parábolas que mexem com a nossa vida cristã, quando nós desfrutamos do seu verdadeiro significado. E ela nos ensina bastante sobre como funciona o reino de Deus aqui nesse mundo. E essa parábola é a parábola dos talentos. Portanto, quero conduzi-los ao texto de Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso 14. Vamos olhar do verso 14 até o verso 30. Vocês já assistiram naqueles programas de TV que falam sobre tesouros escondidos? Trato Feito. Ou aqueles do pessoal que compra uns depósitos usados, fechados. Lá nos Estados Unidos eles têm muito essa prática, né? De comprar uns depósitos antigos. E aí esses programas eles vão mostrando, né? O pessoal olhando e vendo o que tem, avaliando se tem ou não tem valor. E na maioria das vezes, o que tem ali é só poeira, tranqueira, coisa que não presta, antiguidade sem valor nenhum. Mas de vez em quando, nesses programas, o participante ele encontra uma caixa que estava ali escondida com algo de extremo valor, algo muito importante. E, normalmente, aquela caixa que tem aquela coisa de valor acaba pagando o investimento todo que ele fez para comprar aquele depósito. E aquilo multiplica por várias vezes. O sentimento é quase como quando a gente lava a roupa e aí quando a gente se veste, põe a mão no bolso, encontra lá uma nota de 100, de 50, às vezes até de R$2 a gente já fica feliz, né? Bom, a gente não usa mais muito dinheiro físico hoje em dia, né? Mas o sentimento ainda continua sendo o mesmo. E a Bíblia também fala de tesouros, meus irmãos. Às vezes, tesouros materiais, mas mais profundamente fala de tesouros que Deus coloca nas mãos e nos corações de pessoas comuns. Dons, oportunidades, responsabilidades, tempo, capacidades, coisas que o Senhor, Ele confia a cada um de nós com um propósito. E a grande pergunta é a seguinte: o que
nós fazemos quando Deus nos confia algo valioso? É exatamente isso que Jesus vai ensinar aqui no texto de Mateus 25, dos versos 14 ao 30. Ele nos apresenta diversos servos que recebem talentos, e um deles escolhe enterrá-lo. E a partir dessa atitude, Cristo mostra 3 verdades que confrontam a nossa maneira de viver aqui nesse mundo. De quem que vêm os talentos? Por que que o Senhor nos dá? E o que acontecerá quando Ele for pedir contas a nós desses talentos? Portanto, vamos olhar o texto. Quero fazer uma leitura primeira do texto da parábola. Em seguida, vamos destrinchando em 3 partes. E aí eu quero ir olhando o texto e falando um pouco o que nós podemos aprender de cada uma dessas 3 sessões. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, certo, meus irmãos? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo, que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Deus abençoe sua palavra. Meus irmãos, antes de analisarmos o texto, a gente precisa colocar essa parábola no lugar certo, dentro do evangelho que nós estamos lendo, o evangelho de Mateus. E Mateus, ele é o evangelho que martela para nós, ao longo de todos os seus discursos, como ele é separado por diversos discursos, são bem conhecidos, né? Nós conhecemos principalmente pelo Sermão do Monte. Mas a estrutura do evangelho de Mateus é o tempo todo voltada para discursos, porque o autor aqui está buscando comunicar ao povo judeu. E eles eram muito debatedores, como a gente vê ao longo das histórias dos evangelhos. Então, a estrutura do próprio evangelho de Mateus, ele depreende essa lógica. E a linguagem que é martelada aqui no evangelho é sobre o reino dos céus. Desde o início ele mostra que Jesus não veio somente para propor uma nova espiritualidade privada, um certo padrão moral, mas ele veio para anunciar e para inaugurar o reino de Deus, o reinado do nosso Senhor, chamando pessoas para viverem sob a autoridade desse rei. E por isso, quando Jesus conta a parábola, ele não está apenas ilustrando ideias bonitas, ele está descrevendo como esse reino funciona, quem pertence a esse reino e como nós vivemos sob esse reino. E o que significa nós seguimos esse rei. Isso fica ainda mais forte porque essa parábola aparece num momento muito específico. Eu citei o Sermão do Monte, mas Mateus 24 e 25 registram um grande discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele fala sobre a sua volta e o fim dos tempos, o chamado sermão escatológico.
E o tom do texto é extremamente pastoral, extremamente urgente. Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos a viverem nesse intervalo entre a sua morte e a volta dele. E esse compêndio, esse trecho que nós lemos, faz parte de um trecho onde se compreendem 5 parábolas sobre esse reino, sobre como nós vivemos durante esse período. Em outras palavras, o que ecoa aqui no texto é como um discípulo deve viver enquanto o rei ainda não voltou. Aquele reino que já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. E Jesus responde com uma sequência de parábolas, né? Que buscam mostrar que nós devemos viver com vigilância, com prontidão e com fidelidade. E não é uma espera de braços cruzados, não é uma espera onde nós simplesmente ficamos inertes, mas é uma espera obediente a uma missão que nos é dada. Não é eu creio, pronto, acabou, está tudo certo, eu acredito em Deus e vou viver minha vida como eu bem entendo. Não, mas é sobre eu creio, então eu vivo como um servo do rei. E é uma terceira chave importante para a gente entender o texto antes de fato entrarmos na sequência aqui da parábola, é que hoje a palavra talento nos faz pensar de bate-pronto na questão da habilidade, né? Do cantar, falar, liderar, habilidades que nós possamos desenvolver. Mas no mundo antigo, quando essa parábola aqui foi contada por Jesus, quando o apóstolo Mateus escreveu essa parábola, talento era uma medida de peso usada para metais preciosos. E, por consequência, simbolizava e significava uma quantia enorme de dinheiro. Um talento era uma grande fortuna. Ou seja, nessa parábola, o Senhor ele não entrega moedinhas para cada um desses servos cuidarem. Ele confia uma fortuna. Os talentos aqui, na verdade, são riquezas que o Senhor está confiando a esses servos. E até o servo que recebe só um talento, quando a gente pensa, ele recebeu só um talentozinho. Não, aquele um talento era muito dinheiro, era uma grande riqueza. E aquilo tinha um grande valor. Isso é crucial, porque elimina para nós uma desculpa silenciosa que pode surgir quando entendemos o significado desse texto, de que, eu recebi pouco, então eu posso fazer de qualquer jeito. Na lógica de Jesus, ninguém está isento, ninguém recebe nada. O Senhor confia, o que Ele nos confia tem peso, tem valor e traz responsabilidade para cada um de nós. E com essas lentes, com esse contexto colocado, a parábola ele ganha um tom mais correto daquilo que nós podemos olhar. O rei ele se ausenta, né? O Senhor ele se ausenta por um tempo, mas ele não abandona. E enquanto os servos aguardam, ele confia a cada um deles algo precioso. E então a pergunta que nos surge aqui diante desse texto é uma pergunta simples e implacável. O que nós faremos com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos enquanto nós esperamos a sua volta? Em primeiro lugar, o que eu quero olhar nessa primeira sessão aqui dos versos 14 e 15 é que nós devemos usar os talentos que são confiados a nós, porque eles foram dados pelo próprio Deus. Jesus começa dizendo, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Antes de qualquer coisa, a parábola aqui, ela estabelece uma verdade preciosa para governar a nossa leitura do texto. Os talentos não são, em essência, nossos. Os talentos, eles pertencem ao Senhor. O homem da história, ele não distribui presentes. Não são coisas que ele dá como se pertencesse àqueles servos. Mas ele confia os seus próprios bens a cada um daqueles servos. Isso aqui muda toda a nossa leitura do texto, meus irmãos. Nós não estamos lidando com uma doação sem compromisso, como se fosse uma oferta, como se fosse algo que de fato como um presente dado. Mas é a confiança que está sendo carregada de uma responsabilidade a cada um daqueles servos. Perceba que o Senhor ele chama os servos e em seguida lhes confiou os seus bens. É como se Jesus estivesse dizendo, no reino de Deus, Deus ele não apenas salva pessoas, Ele chama cada um de nós para perto. Ele nos inclui na sua casa e coloca algo de valor em cada uma das nossas mãos.
Ou seja, a vida cristã não é uma vida passiva. A graça que nos alcança, que nos salva, também nos coloca debaixo de uma missão, debaixo de uma responsabilidade. A fé que nos une com Cristo, que nos faz seu povo, parte do seu reino, também nos torna mordomos desse reino, servos desse reino. E então, o texto diz no verso 15, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Aqui a soberania de Deus aparece de uma maneira muito prática. Primeiro, o Senhor, ele é um doador. Ele, doador no sentido de entregar aqueles bens, né? Todos recebem. Porque tudo procede desse Senhor. Tudo procede do nosso Senhor. Até aquilo que a gente costuma chamar de o meu jeito, a minha personalidade, a minha habilidade, as minhas facilidades. Quando a gente vê a luz do reino de Deus, quando olhamos sob essa ótica para a nossa vida, nós entendemos que tudo precisa ser reconhecido como algo que Deus permitiu, que Deus formou, que Deus sustentou e colocou em cada um de nós. Não é acaso, não é puro fruto de aleatoriedades. Não é só genética, não é ambiente, não é isso, nada disso. Deus está por trás de cada um dos nossos talentos, das nossas habilidades. Em segundo, há uma distribuição soberana e intencional aqui no que o texto nos mostra. Um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. E Jesus, ele não pede desculpa por isso. Ele não tenta suavizar que foram dados talentos diferentes a cada um dos servos. Não, na verdade, ele enfatiza isso no texto. Ele simplesmente afirma, o Senhor distribui de forma diferente. E o texto ele ainda acrescenta de forma bem explícita, a cada um segundo a sua própria capacidade. Isso é muito importante, meus irmãos, porque mostra que Deus não é aleatório. E Deus também não é injusto por distribuir mais para uns do que para outros. Aqui, nós olhando para esse texto, nós percebemos que Deus ele mede, ele pondera, ele ajusta cada um dos dons, das habilidades que ele distribui. Deus não dá a todos nas mesmas quantidades, mas ele dá a cada um com sabedoria. E aqui eu quero destacar uma coisa que consola o nosso coração e ao mesmo tempo nos confronta. Consola porque talvez você olhe para a vida de alguém e pense, poxa, eu não tenho o que aquele irmão tem, né? Eu não tenho a habilidade que ele tem, eu não tenho os bens que ele tem, eu não tenho as coisas que ele tem, eu não consigo servir como ele serve, eu não consigo fazer o que ele faz, eu não tenho as mesmas oportunidades que ele tem. E Jesus está dizendo o seguinte, o Senhor, nosso Deus, no final das contas ele sabe de tudo isso. Ele conhece as suas limitações, ele conhece as suas medidas, ele conhece a sua história, ele conhece os seus limites. Mas isso também nos confronta, meus irmãos, porque elimina uma desculpa muito comum nos nossos corações, que é aquela, eu tenho pouco mesmo, né? Então, não vale a pena, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. E na parábola, o servo que tem um talento, ele não é inocentado, meus irmãos, por ter recebido menos. Já que ele recebeu menos, então vou exigir que ele me entregue menos. E nele, na verdade, é muito pelo contrário, ele é responsabilizado por ter recebido algo e ter tratado como se fosse algo irrelevante. Como se fosse mais uma coisa, somente dinheiro. Então, a primeira lição que nós vemos a partir do texto é muito simples, meus irmãos. O que nós temos veio de Deus, veio do nosso Senhor e pertence ao nosso Senhor. Os nossos dons naturais, nossos dons espirituais, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, os nossos relacionamentos, nossas oportunidades, tudo que nossa existência possui, tudo que nosso ser possui, meus irmãos, tudo isso, de alguma medida, são bens que o Senhor nos confiou. E quando nós entendemos isso, a pergunta que nós fazemos diante das circunstâncias muda. A pergunta deixa de ser o que eu quero fazer com o que é meu e passa a ser o que o Senhor espera que eu faça com o que é dele, mas que está nas minhas mãos, que ele me confiou.
Talvez o seu talento não pareça grande para os seus próprios olhos, pareça algo realmente insignificante. Pode ser uma capacidade simples, pode ser coisas que as pessoas não valorizem muito, como ouvir com atenção, organizar as coisas, ensinar, aconselhar, servir em algum serviço secundário de bastidor, trabalhar com excelência, liderar, estudar, acolher pessoas, contribuir financeiramente. Mas a questão não é se parece grande. A questão é que foi Deus quem confiou essa habilidade. Foi Deus que confiou esse talento. E se foi Deus que confiou, então é algo valioso, porque vem do Deus que é o bem mais valioso que nós temos. O Deus que entrega nunca deve ser desprezado, meus irmãos. E é por isso que o primeiro chamado dessa parábola é para viver com reconhecimento e com gratidão. Senhor, eu não vou viver como se eu fosse o dono. Eu vou ser mordomo daquilo que o Senhor me entregou. Eu vou ser mordomo dos bens, dos talentos, das habilidades, das capacidades que o Senhor me entrega. E essa mudança de postura é o alicerce de todo o resto, porque só quando eu entendo que Deus é um Deus que nos entrega aquilo que nós temos, é que nós começamos a enxergar os nossos talentos, os nossos bens, como um motivo de orgulho. Não como um motivo de orgulho, mas como motivo daquilo que é uma responsabilidade santa que o Senhor nos entrega. Uma responsabilidade importante daquele que nos comissiona para uma missão. E o segundo ponto, caminhando no texto, a partir do verso 16, que eu quero refletir aqui com os irmãos, é que nós devemos usar os nossos talentos porque Deus quer que eles sejam usados. O segundo ponto é esse. Não adianta nós termos uma Ferrari guardada dentro da nossa garagem, mas a gente nunca dirigir ela. Nunca realmente usarmos, nunca acelerarmos. Pensa comigo, a gente compra um carro assim, tem que ser para usar. Tem que ser para dar uma acelerada, para mostrar a verdadeira capacidade daquilo. O som, a potência, a presença, tudo aquilo foi projetado não para ficar escondido numa garagem, mas para a gente poder utilizar de fato. E Jesus está dizendo algo parecido com isso. Ele está dizendo que Deus deu a cada um de nós capacitações muito peculiares. Capacitações muito especiais. Não para que a gente guarde com medo, ou como alguém que acha que é insuficiente, como alguém que acha que é pouco, mas para que a gente coloque isso em movimento, coloque isso em atitudes. E é exatamente isso que aparece diante de nós no verso 16 e no verso 17. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. E do mesmo modo, o que tinha recebido 2 talentos ganhou outros 2. O texto faz questão de mostrar para nós a prontidão. Eles saem imediatamente. Eles não fizeram uma reunião infinita com vários tópicos, pautas, como nós vamos monetizar esses talentos, nada disso. Eles não ficam esperando um tempo específico, um tempo perfeito. Eles não ficam comparando, poxa, você recebeu 5, outro recebeu 2. Não, eles entenderam que isso aqui não é meu. Então, isso aqui foi confiado pelo meu Senhor a mim. Então, eu preciso administrar esses talentos. Eles aplicaram e colocaram aquilo para trabalhar. Por que Deus quer que esses talentos sejam usados? Por que Ele exige isso? Porque os talentos que Ele nos dá, meus irmãos, são instrumentos para um propósito santo. Eles existem para pelo menos 3 direções muito claras que o Senhor nos mostra. Em primeiro lugar, os talentos servem para mostrar a glória de Deus. Quando eu uso o que Deus me deu, eu estou dizendo com a minha vida: Senhor, o teu reino vale o meu esforço. As tuas verdades mudam o meu esforço e eu quero glorificar o Senhor naquilo que eu me propus a fazer. Talento enterrado, talento escondido, não glorifica ninguém, meus irmãos. Talento frutificando, talento posto em prática, sendo utilizado, glorifica e aponta para o nosso Deus. Em segundo lugar, o talento, o Senhor quer que nós usemos para o nosso próprio desenvolvimento. Muita gente imagina que a maturidade espiritual
Em nossa igreja nós oramos muito por maturidade espiritual dentro do nosso povo. Nós às vezes achamos que maturidade espiritual cai do céu. Basta nós virmos aqui, estarmos presentes nos cultos, orarmos. Mas geralmente, Deus, Ele nos amadurece enquanto nós servimos, meus irmãos. É através do serviço que nós somos moldados a de fato entendermos como o reino de Deus funciona. E dons não se desenvolvem no isolamento, na particularidade. Se desenvolvem, eles são lapidados na coletividade, no uso, na obediência, na prática. E em terceiro lugar, Deus quer que nós usemos os nossos dons porque eles servem para o bem da nossa comunidade, para amar o próximo, para cumprirmos o que o Evangelho nos chamou a fazer. Os talentos, eles são ferramentas que nos ajudam no nosso grande mandamento, amar a Deus e amar o nosso próximo. E como nós amamos o nosso próximo? Servindo. Tem uma frase do John Stott que fala que amar é mais servir do que qualquer outra coisa. E amando com ações, com tempo, com as nossas capacidades, com presença, é como nós amamos verdadeiramente. O amor bíblico, ele não é só aquele sentimento bonitinho, meus irmãos. Mas o amor, ele é entrega, ele é serviço, ele é dedicação. E aí vem o contraste com o verso 18. Ele fala o seguinte: mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Repara, ele também sai, ele também se move, mas ele se move para esconder o talento. Ele não apenas ele não é apenas alguém que sem dom, ele é alguém que escolhe a rota de se omitir, ele escolhe esconder. Ele não é como se ele não tivesse talento nenhum, ele recebeu 1, mas ele escolhe esconder, ele escolhe se omitir. E é aqui, meus irmãos, que esse texto ele nos confronta, porque ele nos mostra que a negligência não é só fazer errado quando a gente devia fazer certo. A negligência também é não fazer aquilo que você pode fazer. Quando nós podemos fazer algo e nós não fazemos, nós também estamos sendo negligentes. Não é somente quando nós fazemos algo que está errado. A omissão é tão ruim quanto o erro, de fato. E, no final das contas, isso é deixar de investir o que Deus confiou. E aqui a aplicação que esse texto nos traz é muito direta. Deus, Ele quer que nós usemos os dons, os talentos, as capacitações que nos são entregues, que nós recebemos, de acordo com aquilo que nós sabemos fazer muito bem. Você conhece as suas fortalezas, você conhece aquilo que você é capaz de fazer. Aquilo que você faz com carinho, aquilo que você faz com facilidade, aquilo que às vezes você consegue completar, que você consegue empenhar sem muito esforço. Nós sabemos, no final das contas, o que é essa coisa nas nossas vidas. E nós podemos perceber quando o que nós fazemos também abençoa as pessoas. E é justamente isso que Deus quer ver multiplicando na minha vida, na sua vida. Ele quer ver nós frutificamos cada uma dessas habilidades que nós conhecemos em você e por meio de você. E perceba que a parábola, ela não está interessada em comparar quem recebeu 5 com quem recebeu 2 e quem recebeu 1. O foco não é a quantidade, o foco aqui é a fidelidade. Não importa se você recebeu 5, 2 ou 1, o importante é que Deus te deu e o que você fez com o que Deus te deu. E para o que você está usando esses talentos. E o que o Senhor fará depois, seja premiando, disciplinando, está ligado estritamente a isso. Se você foi fiel ou se você foi negligente. Se você colocou esse talento para trabalhar ou se você enterrou esse talento. E deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, meus irmãos. A vida na igreja, na vida no reino de Deus, não é para você morrer com um tesouro enterrado junto com você. Esse tesouro, ele precisa virar luz. Ele não foi feito somente para ficar guardado conosco, em nós.
Não foi o Senhor que nos ensinou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 16, vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai? O dom de Deus, o dom daquilo que Deus nos dá, não foi feito para ficar escondido no fundo de uma garagem espiritual, meus irmãos. Foi feito para rodar nessa estrada de serviço ao nosso Deus, nessa estrada chamada jornada cristã. E muitas vezes essa comodidade de não fazer nada, esse deixa que alguém faz, esse eu não sou tão bom para fazer isso, para empenhar essa obra, pode ser um diagnóstico do nosso nível de maturidade espiritual. Pode ser uma falsa compreensão do amor que a própria Escritura nos traz. Porque Jesus, no final das contas, ele nos ensinou exatamente isso. Que amar é servir. Ele mesmo se fez como servo, habitou entre nós, serviu a todos e deixou isso explícito para os seus discípulos, que se você quer ser o primeiro no reino dos céus, sirva aos outros. E o maior no reino não é aquele que recebe mais atenção, aquele que está aqui na frente pregando, não é aquele que está aqui cantando, não é aquele que mais aparece. Mas o maior no reino de Deus é quem dentro das suas limitações, dentro da sua capacidade, serve a Deus com alegria e serve ao próximo com fidelidade. Deus, Ele quer que nós usemos os talentos que Ele nos dá para a glória dEle, para o seu crescimento, para o bem da sua comunidade e para todo o povo de Deus. E até como testemunho para aqueles que estão fora, para aqueles que estão na sociedade, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, para aqueles que também não fazem parte do seu reino. Talento enterrado, meus irmãos, ele gera esterilidade, ele não produz frutos. Talento, ele precisa ser usado para gerar fruto. É isso que o texto está nos chamando a fazer, colocar para trabalhar aquilo que o Senhor nos confiou. Por último, um texto vai nos mostrar que nós devemos usar os talentos, porque Deus um dia nos pedirá contas. A terceira coisa que o nosso texto nos mostra é isso. Nós precisamos usar os nossos talentos, porque um dia Deus pedirá contas a esses talentos que foram dados. Isso fala da responsabilidade que nós carregamos diante de Deus com aquilo que nós recebemos. E aqui cabe aquela frase que todos conhecem, não é um versículo bíblico, mas é muito conhecida, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Responsabilidade. E no reino de Deus, todos nós somos responsáveis com a parcela daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. É isso que o texto está nos mostrando. E note, não importa se é pouca coisa ou é muita coisa. Não importa se o seu talento é alinhar as cadeiras antes do culto. Não importa se é visitar alguém que está passando por alguma dificuldade, se é servir nos bastidores, ou se é vir aqui na frente pregar, vir aqui na frente cantar, está liderando a igreja, está diante do povo de Deus, tomando as rédeas. Não. O texto nos mostra que Deus não mensura como nós muitas vezes mensuramos, como o nosso coração pecador, falho, orgulhoso, busca olhar. Deus, Ele não fica impressionado com quem vem à frente, com quem está aqui em cima ao palco, com quem está numa posição de destaque. Ele mensura de fato se aquilo que foi dado, se aquilo que de fato foi colocado, foi utilizado com fidelidade. Deus mensura se de fato você serviu com alegria, para a glória dEle, para o bem do seu povo. Ele está olhando para o seu coração. Ele está olhando para aquilo que nenhuma pessoa é capaz de ver. Só você e Ele. E é por isso que o versículo 16 pesa tanto, meus irmãos. Porque ele fala o seguinte: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Jesus, ele não está dizendo apenas que o Senhor volta, ele está dizendo que o Senhor volta para acertar as contas. E isso não é Deus tripudiando de ninguém, é Deus sendo Deus, é Deus sendo justo. O muito tempo é o tempo da nossa vida, é a nossa espera, o nosso serviço. E o voltou, que o texto nos traz, é a certeza de que um dia o nosso Senhor aqui,
retornará, o nosso Cristo vai voltar. Haverá um acerto de contas. A história humana, ela tem um dia de fechamento. Nós temos visto isso ao longo das exposições em Apocalipse no domingo à noite. O dia que o Senhor voltará, haverá de vir. E o reino, ele tem esse desfecho. Ele tem a sua finalização. E nós, como discípulos, precisamos viver com isso em mente. Um dia o nosso Senhor haverá de prestar contas. Um dia o nosso Senhor haverá de voltar. E eu fico imaginando, irmãos, se nós, como discípulos, vivemos com isso em mente. Eu fico imaginando, será quando chegar a minha vez, quando eu estiver diante do nosso Deus, nosso Senhor, e Ele começar a me perguntar sobre algumas coisas, pedindo contas daquilo que nós fizemos, daquilo que Ele confiou, ou daquilo que nós deixamos de fazer, daquilo que eu deixei de fazer, o que eu vou responder para Ele? Eu vou dizer que eu fui fiel com o que eu recebi? Eu fui fiel com aquilo que Ele me confiou? Ou que eu vivi aquém daquilo que Ele esperava de mim? Essa parábola, meus irmãos, no final das contas é um espelho. É um espelho diante de nós. Ela nos coloca na fila desse acerto de contas. E o texto nos mostra duas cenas muito claras. A partir do verso 20, nós vemos a recompensa dessa fidelidade, né? Do verso 20 ao verso 23, nós vemos o Senhor recompensando o servo que recebeu 5 e o servo que recebeu 2. E por que Ele faz isso? Porque eles pegaram aquela quantia e fizeram o quê? Colocaram para trabalhar, investiram. Não ficaram confortáveis com aquilo, como se aquilo fosse deles, como se fosse algo para eles desfrutarem. Eles sabiam, o talento, ele é do Senhor. E para honrar o Senhor que confiou o talento a eles, era necessário agir com responsabilidade de acordo com aquilo que Ele confiou a cada um deles. E o que recebe 5, chega ao verso 20 e fala: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O que recebeu 2, verso 22, fala: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui outros 2 que ganhei. Meus irmãos, é lindo ver a resposta do Senhor para cada um deles. Verso 21 e 23 repetem essa mesma afirmação que o Senhor faz. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Que cena maravilhosa, meus irmãos, porque imagina o sorriso daquele senhor recebendo não só o que ele confiou a cada um daqueles servos, mas o dobro do que cada um recebeu. Imagina essa festa, a alegria que o Senhor sente. E aqui tem uma aplicação que aquece o nosso coração. Quando nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, aquelas coisas que só você pode fazer em prol da comunidade, em prol do povo de Deus, e se você vê o fruto desse trabalho de forma visível, ou às vezes invisível também, não importa. Você tem um vislumbre da alegria que Deus tem sobre uma vida fiel. A alegria, o regozijo que nós temos, meus irmãos, quando nós estamos servindo ao nosso Deus, aquele sentimento de satisfação ao sair de um dia onde a gente passou o domingo, a gente passou o sábado, a gente passou um dia inteiro servindo ao nosso Deus, é uma alegria, meus irmãos, que é um pequeno vislumbre daquilo que nós vamos ter nesse acerto de contas, se nós formos encontrados fiéis. Porque o Senhor mesmo disse que no Senhor o nosso trabalho não é vão. As nossas obras não são aquilo que nos salva. Não é isso que a parábola está nos mostrando. Mas o nosso trabalho é fruto daquilo que já nos foi confiado. Os talentos, eles nos são confiados porque nós já somos salvos. E aí nós precisamos olhar o que nós vamos fazer a partir disso. Deus, Ele vê, Ele se alegra, Ele aprova. E no fim, a maior recompensa não é muito serviço, é entrar no gozo do nosso Senhor, entrar na alegria do nosso Senhor. É a comunhão, é estar com Ele, onde quer que Ele esteja, seja aqui na igreja, seja lá na eternidade, quando nós haveremos de
o encontrá-lo face a face. A segunda cena que nós percebemos nessa última parte é justamente o juízo que recai sobre a negligência do servo que não foi fiel. Versos 24 a 30, Jesus vai nos mostrar isso. De outro lado, tem esse servo que recebeu um talento. E por muito tempo, eu ouvia essa parábola e pensava, mas o que ele fez de tão errado, né? Afinal das contas, ele recebeu o que ele ganhou, né? A gente lembra da parábola do filho pródigo, que recebeu a herança lá e torrou a herança e acabou com nada, né? Torrou a herança que o pai tinha confiado. Aqui, ele recebeu um e ele entregou um. Pô, tá justo assim, não multiplicou, mas entregou o que foi dado para ele. Mas para ilustrar o sentimento correto aqui, meus irmãos, é quase como alguém conhecesse, por exemplo, o Elon Musk, um cara muito rico. E ele, vamos dizer que ele dá 10 milhões, com 10 milhões na minha mão e diz, guarda aí para mim. Confia esse dinheiro aí, guarda esse dinheiro aí para mim. E a gente vai lá, a igreja tá precisando comprar um terreno aqui, né? Um dinheirinho suado, então eu vou lá, o valor, dou lá o valor, vamos comprar aqui o terreno da igreja. E aí quando ele vem de volta, ele vem, meus 10 milhões, cadê? E aí a gente tá devendo, né? No final das contas é isso. Mas o servo, ele não fez isso, ele devolveu um e recebeu um. Qual o problema aqui? O problema é que a parábola não trata sobre desperdício, meus irmãos. Ela trata sobre mordomia, sobre cuidado com aquilo que é confiado. O Senhor não pediu uma devolução, o Senhor pediu para que aqueles servos administrassem. E é por isso que o servo, ele diz, e o texto deixa isso claro, né? Que ele chega com uma justificativa cheia de ressentimento, cheia de medo, né? Verso 25 vai afirmar, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Ele enterrou o talento. E a resposta do Senhor é cirúrgica. Servo mau e preguiçoso. Talvez as versões de alguns irmãos esteja negligente, né? Afinal das contas, o significado é o mesmo. Note, Deus não chama ele de um servo fraco, incapaz, nada disso. O pecado dele não foi ter pouco. O pecado dele foi a negligência. Foi ele ter recebido algo e não ter utilizado aquele algo. A negligência, como eu falei, meus irmãos, não é só quando nós fazemos o errado quando a gente deveria fazer o certo. A negligência também é não fazer aquilo que você pode fazer. É como o pessoal conhece como o pecado da omissão. Quando nós temos a capacidade de fazer algo e nós não fazemos. O Senhor então diz, traduzindo para o nosso idioma financeiro, talvez da atualidade, seria algo mais ou menos assim, você não colocou esse dinheiro nem mesmo na poupança? Não colocou ele nem num CDB, rendendo 100% CDI? Você não colocou ele nem fazendo mínimo, nenhuma aplicação mínima ali do banco para fazer esse dinheiro render alguma coisa? Nem que se fosse uma mixaria, nada. É isso que o verso 27 fala. Você não deixou nem o dinheiro com os banqueiros para que eu recebesse juros, que era por direito meu? Ou seja, no final das contas, o Senhor aqui, ele não está exigindo nenhuma genialidade. Ele está exigindo, meus irmãos, mais uma vez, fidelidade. O problema do servo não é a incapacidade que ele tem. Ele não era menos capaz que os outros. Ou, de certa forma, sim, o Senhor entendeu que ele seria capaz de administrar um talento. Mas, no final das contas, o que o texto está nos mostrando, que o Senhor está condenando aqui desse servo, é o desprezo que ele tinha, é a indiferença. Ele considerou que o talento era supérfluo demais para ser útil. Poxa, o pessoal lá recebeu 5, o outro recebeu 2. Eu acho que o meu 1 aqui, se eu entregar 1 aqui, já está suficiente. A responsabilidade é menor para mim, então vai ser mais fácil. Ele achou que ele podia enterrar, ele podia fingir que aquilo não existia. E achou que o Senhor talvez, de certa forma, talvez nunca nem voltasse. E por fim ele revela um coração, de certa forma até azedo, colocando em termos na nossa linguagem, né? Ele fala no verso 24, sabendo que o Senhor é um homem severo, colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou.
Afinal das contas, isso aqui está mostrando que o servo, acima de tudo, ele tinha uma visão totalmente distorcida do Senhor dele. Que sempre... E uma vida, meus irmãos, distorcida, uma visão distorcida, ela vai mostrar uma vida distorcida. Ele não enxergava o seu Senhor de fato como ele deveria ser enxergado. Isso faz com que ele tenha atitudes ruins. E o servo, ele está dizendo aqui em tom de, no final das contas, ele está mostrando aqui em tom de acusação que o seu Senhor ele é duro, o seu Senhor é injusto, colhe onde não... É isso que o texto quer dizer quando ele fala, o Senhor colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Significa que o servo enxerga o Senhor como alguém duro, como alguém injusto, alguém que exige resultados e lucro sem ter trabalhado ou investido, como alguém que se aproveita dos esforços dos outros. E o resultado aqui, meus irmãos, é muito sério. Verso 30 fala que o talento é tirado e é dado ao que mais frutificou, no versos 29 ao 30, e o servo é lançado nas trevas. Jesus está mostrando, meus irmãos, que uma vida estéril, uma vida de enterro, uma vida de omissão diante do reino dele, não é algo leve, não é algo banal, não é algo simples. É um sinal de um coração que não entendeu, ou no final das contas, não recebeu a lógica do rei. Não entendeu como o reino de Deus de fato funciona. Isso aqui é um desafio para nós hoje, meus irmãos. A nossa natureza pecaminosa nos acomoda e nos leva para nos acomodarmos com as bênçãos de Deus, com a graça do Senhor. A gente se acostuma, a gente começa a achar que Deus tem a obrigação de nos dar o que nós queremos, quando Ele nos dá, a gente tratasse como se essas coisas que Ele nos oferece, que Ele nos dá, fossem de fato nossas. O meu dom, a minha vida, o meu tempo, as minhas habilidades, as minhas facilidades, as minhas oportunidades, meu. Mas não, o Senhor que deu, é o Senhor que também volta, meus irmãos. E Ele volta para ajustar as contas. Ajustar as contas de cada uma das coisas que Ele nos dá. E aqui está o ponto final e o grande convite dessa parábola. Generosidade. Generosidade. Generosidade, meus irmãos, não é só abrir mão do dinheiro que Ele nos confia. Generosidade é uma disposição voluntária para que a gente invista a nossa força, o nosso tempo, as nossas habilidades, a nossa presença, para que a gente possa fazer algo a mais, não para nós mesmos, mas para o outro, buscando servir ao nosso próximo, para Ele, para a nossa comunidade, para o nosso próprio Deus. E é isso que Jesus quer encontrar na sua igreja, meus irmãos. Ele não quer encontrar pessoas que vêm à igreja para consumir pregações, para ouvirem grandes louvores, louvores bonitos, bem cantados. Ele vem, meus irmãos, para que os discípulos não enterrem seus talentos, mas que eles transformem em luz aquilo que é confiado a cada um deles. Daqueles discípulos que não escondem os seus dons, mas que colocam os seus dons para servirem aos outros. Pessoas que não vivem para si mesmos, mas que vivem como mordomos desse rei que reina sobre nossas vidas. Porque no fim a pergunta não vai ser quanto você recebeu. Não é essa a pergunta que o Senhor nos faz aqui. A pergunta vai ser: você foi fiel? Você serviu com alegria? Você multiplicou o que o Senhor confiou a você? Ou você simplesmente enterrou? Ou você simplesmente escondeu? Que o Senhor nos livre, meus irmãos, de uma vida cômoda e negligência. Forme em nós essa maturidade visível que nós tanto sonhamos, que nós tanto oramos, que nós tanto desejamos. A maturidade de quem entendeu o reino de Deus, que ama o rei que reina nesse reino, e por isso usa o que recebeu para a glória desse rei, para que seja feito o bem para o seu povo e para aqueles que estão presentes nesse reino. Irmãos, caminhando para as minhas palavras finais, Deus, Ele já tem feito muitas coisas no meio de nós. Desde que eu cheguei aqui na igreja, a igreja já é uma igreja totalmente diferente. Deus tem, graças a Deus, frutificado não só nos números, como também nos frutos daquilo que os nossos
daquilo que a nossa igreja tem produzido e o impacto que nós temos feito no reino de Deus. E glória a Deus por isso. A nossa igreja está aqui, viva, caminhando, servindo. Mas Deus, Ele quer muito mais, meus irmãos. Deus, em grande parte, esse mais que Ele nos confiou, esses talentos, as capacidades, as preciosidades, só você pode colocar a serviço do reino. Cada um de nós tem os talentos que foram confiados. E só nós mesmos, cada um de nós, pode colocar a serviço do reino aquilo que Ele nos confiou. Quando Deus, Ele age além de nós e através de nós, a nossa visão se amplia. Não é só Deus suprindo as nossas necessidades pessoais, Deus servindo a nós, nos dando aquilo que nós precisamos. É Deus nos usando como instrumentos para alcançar pessoas, para pregar esse evangelho, para irradiar a sua glória para além dessas quatro paredes. E aqui eu preciso só abrir um parênteses com carinho para aquele que me ouve nessa noite e olha para tudo isso e sabe, eu ainda não tenho certeza se eu sou de Cristo. Porque essa parábola também nos lembra que haverá um dia de prestação de contas, como nós vimos. E a pergunta mais decisiva não será primeiro o que você fez, mas a quem você pertence. O evangelho é que nós, por nós mesmos, não conseguimos apresentar uma vida perfeita e fiel ao Senhor. Todos nós falhamos, todos nós enterramos coisas, todos nós pecamos. Se fosse pelos nossos próprios méritos, nenhum de nós seria encontrado fiéis, meus irmãos. Todos nós falhamos, mas Deus, em amor, enviou Jesus, seu Filho, seu servo perfeito. O Filho obediente que viveu com fidelidade nos mostrou, por exemplo, que nós não vivemos de acordo com os nossos próprios desejos. Ele que viveu com essa fidelidade nos mostra como vivemos. E Ele levou na cruz a culpa por todas as nossas falhas, por toda a nossa infidelidade, por todos os nossos pecados. E Ele ressuscitou para nos dar essa vida nova. Então, antes de servirmos melhor, de olharmos como podemos ser mais fiéis, você precisa ouvir o principal chamado. Arrependa-se e creia no Cristo que fez tudo isso por nós. Não adie essa decisão, não adie esse sentimento. Se você olha para o seu coração e entende isso, não enterre a sua alma nessas desculpas que nós damos. Hoje, esse rei te chama para a reconciliação, para o perdão, para uma nova vida. E ele busca olhar para você e lhe convidar para vir a Cristo. Não para receber somente uma tarefa, você recebe um Salvador. Você recebe aquele que é capaz de redimir a sua alma, reconciliar o seu relacionamento com Deus. E é com Ele, com esse novo coração, com esse novo propósito, que você é encarregado de uma missão. E voltando para o chamado que esse texto nos traz, a pergunta que fica para a igreja é muito simples e muito direta, meus irmãos. O que Deus quer fazer na sua igreja por meio de você? Você tem descoberto e usado os talentos que você recebeu para a edificação do povo de Deus? Bom, alguns servem cuidando das crianças, outros organizando, outros acolhendo ali na recepção, outros aconselhando, ensinando, às vezes preparando um café, trazendo uma água para quem está aqui na frente pregando. Coisas simples, coisas mais complexas. Pode ser que pareça pequeno, mas o reino ele é construído assim, meus irmãos, ele é construído com fidelidade, mesmo nas coisas que parecem simples. E a tentação que nos cerca é talvez de enterrar por conforto, por comparação, por achar que qualquer um faz isso. Por pensar talvez que o outro faz melhor, mas o talento enterrado, ele não vira bênção, ele vira responsabilidade. Responsabilidade sobre o ombro daquele que enterra esse talento. E ao ler sobre um grande pregador do século IV, João Crisóstomo, sobre o que ele fala acerca dessa parábola, e ele fala o seguinte: repara, não é só o ladrão, o homem que procura enriquecer sem olhar os meios. O homem que procura enriquecer sem olhar a meios, aquele que faz o mal.
que é castigado no fim. É também aquele que não faz o bem. Que são esses talentos? Com efeito, são o poder de cada um, a autoridade que se dispõe, a fortuna que se possui, o conselho que se pode dar a toda sorte de coisas. Que ninguém venha, portanto, dizer, só tenho um talento, nada posso fazer. Porque tu, mesmo com um único talento, podes agir de maneira louvável. Você tem um talento só? Glória a Deus, você tem um talento. E com esse talento você pode agir de maneira louvável. Então o convite de Jesus hoje, meus irmãos, é que você traga as preciosidades que Deus colocou em você. Que você não deixe esse tesouro escondido no depósito do seu coração. Coloque-se à disposição. Procure a liderança, procure os pastores e diga, eu quero servir, eu quero cooperar. Vamos usar aquilo que o Senhor nos deu para a glória dEle, para cooperar para o seu reino, para o bem do próximo, para que nós possamos crescer como povo de Deus. Porque no fim, essa parábola nos lembra que talento dado é talento requerido. E Deus, Ele nos deu tudo o que nós precisamos, com amor, com generosidade. E um dia Ele vai pedir contas a nós. Ele não vai fazer isso para nos humilhar, mas Ele vai para nos revelar quem de fato viveu como servo do Rei. Que Ele encontre em nós, meus irmãos, fé verdadeira, fidelidade, fruto e alegria no serviço. E que hoje, aqui, seja o dia que muitos de nós vamos deixar de enterrar os seus talentos e que a gente passe a viver a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela palavra que foi pregada aqui essa noite. Obrigado porque muitas vezes, Pai, mesmo nós sendo negligentes, Pai, o Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor nos convida, Senhor, a mudarmos de atitude. Obrigado por essa misericórdia vindo de Ti, Senhor. Possamos olhar para esse texto e olhar para aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas, Pai, para aquelas áreas, aqueles talentos que o Senhor tem nos dado, que nós não temos colocado à disposição para o Teu serviço, Senhor. Nós possamos olhar para tudo isso e buscarmos encontrar fiéis, porque nós possamos encontrar fidelidade, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda a isso, Pai, nos ajuda a mostrarmos a fidelidade que nós precisamos ter diante daquilo que o Senhor nos confia. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.